idealizador do jogo para a família Encucar. Você deve ter acessado aí esse vídeo através do nosso site no encucar.com.br ou através do YouTube, do nosso canal no YouTube, ou você já é um encucador, tem o jogo e acessou aí pelo QR Code da carta azul. A pergunta que esse vídeo está relacionada é muito interessante. Ela fala sobre a Bíblia. A Bíblia me ajuda a vencer os meus medos? A resposta que a criança deve dar a essa pergunta é o sim, aí no tabuleiro. Nós estamos falando aqui sobre religião. Estamos falando sobre a Palavra de Deus. Um livro que é o livro mais impresso em todo o mundo durante muitos e muitos anos. É o livro mais lido e é indicado como o livro que mais ajudou as pessoas a enfrentarem os seus medos. A Bíblia é um livro sobre conforto. Acima de uma mensagem ideológica, a Bíblia fala de um Deus que cuida e que nos ajuda com os nossos medos. Nós temos muitos medos. Temos medo de fracassar, medo do diferente, medo de envergonhar as pessoas, medo de se envergonhar. Temos muitos medos e cada um lida com o medo de uma maneira diferente e os nossos filhos também têm. Só que os adultos são diferentes das crianças, nós lidamos com o medo de uma maneira bem diferente. As crianças choram e se escondem, tremem toda e logo recuam. Nós muitas vezes, por causa dos nossos medos, nós nos tornamos pessoas amargas, pessoas ignorantes, nós somos raivosos, nós lidamos com medo de maneira agressiva muitas vezes e muitas vezes nós fugimos daquilo que nós temos que encarar por causa dos nossos medos. Saiba que a Palavra de Deus ela tem uma mensagem para você. As histórias bíblicas contam inúmeras questões muito legais, histórias muito legais sobre pessoas comuns, pessoas como nós, que tinham seus medos e que confiaram em Deus e viram Deus reverter situações aos olhos humanos impossíveis em realidade. Então a Bíblia deve ser lida para os nossos filhos. Conte histórias bíblicas para os seus filhos. Compre aí uma Bíblia ilustrada, uma Bíblia para criança e conte para ela histórias bíblicas. Isso vai confortar o coração dela. Ela vai se identificar com algumas mensagens que ali estão, com algumas histórias, alguns personagens e vai perceber que a Bíblia ajuda ela nos seus medos. Como, por exemplo, o Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos no mundo e ele é tido como o Salmo do Conforto. Que ele diz ali, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E todos nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida, vales de sombra, de morte terríveis. E nós precisamos confiar em Deus que vai cuidar de nós. Então, Provérbios, por exemplo, com tantas dicas de sabedoria práticas para o nosso dia a dia, nos ajudam tanto a enfrentar os nossos medos. Então, a Bíblia, sim, é um livro que tem resposta para os nossos medos, que nos ajuda a vencer os nossos medos. Então, tenha a Bíblia aí como um livro guia para a sua vida, um livro de refúgio para a hora de medo e de dúvida, e que Deus possa cuidar de você e cuidar do seu filho. Seu filho está passando por algum período de medo, de aflição, de angústia, de desânimo? Pegue a Bíblia, escolha uma história, leia um salmo para ele, ajude-o a conhecer as histórias bíblicas e ver como a Bíblia é um livro maravilhoso para confortar o nosso coração. Que Deus te abençoe e te ajude nesse processo de ter as Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, como o direcionamento para você no dia em especial de aflição, de medo e de angústia. Um abraço.